Graças a Deus, irmãos. Exposição da palavra do Senhor nessa noite. Nós daremos sequência às exposições na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Desta vez, estudando o capítulo 5, versos de 1 até 11. A vocês que têm acompanhado essa sequência expositiva desde o início, estou certo de que muitos detalhes contextuais já estão gravados na memória, mas há aqueles que estão conosco, porventura, por uma primeira vez, saibam que esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja jovem, uma igreja onde ele passou apenas 3 semanas ensinando a palavra de Deus junto de Silas e Timóteo, seus companheiros, uma igreja que ele teve de deixar depois dessas 3 semanas por conta de uma ferrenha perseguição. Essa carta, então, é uma resposta a um relatório enviado pelo pastor Timóteo a Paulo acerca do estado dessa igreja. Paulo, então, os entrega de volta essa carta, encorajando-os naquilo que eles sofriam, consolando-os quando era necessário e exortando-os também na medida do necessário. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós já lemos a Tua palavra, Senhor, cantamos a Tua palavra, oramos a Tua palavra e agora nos aproximamos dela para sermos edificados por meio da exposição do Senhor. Assim pedimos-Te que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor abra os olhos do nosso coração para que nós possamos ver, Senhor, as profundas maravilhas da Tua palavra. Por meio dela, nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos corrija, repreenda, que o Senhor nos console, nos conforte, Pai, diante dos dias em que nós vivemos. Sê conosco, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao longo da história, muitos têm se perguntado quando é que Jesus voltará. Talvez até mesmo você se faça essa pergunta vez ou outra, você talvez se sinta um tanto quanto ansioso, quem sabe querendo determinar, marcar ali no calendário da geladeira, quando é que Jesus vai voltar. E veja, essa não é a exclusividade de homem algum. Os discípulos do Senhor Jesus, por exemplo, ao receberem a promessa do derramamento do Espírito, segundo o registro de Lucas no livro de Atos, eles perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, será este o tempo da sua vinda, do seu retorno? Respondeu então Jesus a eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus, então, deixa claro para eles: olha, tempos e épocas não é para vocês saberem. O que vocês precisam saber é que eu voltarei
e que vocês devem viver e testemunhar do reino que virá. Mesmo com a resposta clara do Senhor Jesus de que nós devemos nos dedicar em anunciar o reino, muitos têm buscado definir uma data para o retorno de Cristo Jesus. Você não vai gastar muito tempo pesquisando na internet para encontrar algo assim. Muitos devem se lembrar, por exemplo, dos maias, que disseram que o mundo acabaria em 21/12/2012. Talvez outros um pouco mais vividos se lembrem de Edgar Whisenant, que deu 88 razões do porquê Jesus retornaria entre 11 e 13 de setembro de 1988. E aí no dia 14, ele acordou e disse assim, na verdade é 11 e 13 de setembro de 1989. Veja, quando isto, até grupos que têm alguma relação com a Santa Escritura, dedicam-se a buscar uma data exata, como os Testemunhas de Jeová, os Adventistas do Sétimo Dia, até outros, como na Coreia, um grupo de cristãos acreditou que Cristo voltaria em outubro de 1992. E aí eles venderam tudo que eles tinham, abandonaram seus empregos, passaram a viver na expectativa pelo retorno de Cristo em outubro de 92. E quando isso não aconteceu, muitos deles desanimaram da caminhada cristã, muitos chegaram até a atentar contra a própria vida. Veja, muitos, meus irmãos, ficam tensos, impacientes com essa espera pelo dia do Senhor, pela vinda do nosso Redentor. Talvez outros até pensem que Deus tenha se esquecido de nós. Bom, ele disse que ia voltar, mas acho que ele se esqueceu. Já são quase 2000 anos. Acho que essa promessa não vai ser cumprida. Os Tessalonicenses, meus irmãos, eles tinham essas mesmas inseguranças. Daí então a necessidade do apóstolo Paulo dedicar um espaço da sua carta, uma porção da sua carta, a fim de explicar, de falar para eles sobre os tempos e as épocas do retorno de Cristo. Como nós então já mencionamos em outras ocasiões, Paulo, Silas e Timóteo, eles passaram por essa igreja e dedicaram apenas 3 semanas naquele local antes de sair por conta da terrível perseguição que os assolava. E muitos assuntos foram tratados, mas muitos assuntos não foram tratados com o devido tempo, com a devida dedicação, por uma causa já evidente a nós. Dentre eles, a segunda vinda de Cristo. Muitas dúvidas restaram no coração daqueles irmãos acerca dessa promessa bendita. Como nós vimos há 2 semanas atrás, quando estudamos a porção dos versos 9 a 12 do capítulo 4, infelizmente algumas pessoas não entenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo. E assim como os coreanos que mencionei, passaram a deixar os seus trabalhos, o que levou Paulo a exortá-los nesses versos de 9 a 12, acerca da necessidade que eles tinham de colocar a mão na massa, de trabalhar, para que eles então testemunhassem, dessem bom testemunho aos de fora, na mesma medida em que eles também não carecessem do auxílio e pudessem viver uma vida tranquila. Outros, meus irmãos, não deixaram de trabalhar, mas ficaram extremamente preocupados com aqueles que já haviam morrido, entes queridos que já haviam falecido, quem sabe irmãos amados que por conta da perseguição, quem sabe, perderam a sua vida pela causa de Cristo. E então, como vimos na semana passada com o reverendo Tito, Paulo passou a explicar a eles que os mortos seriam ressuscitados com Cristo naquele último dia, de modo que nós estaremos para sempre com o Senhor, ele diz no verso 17 do capítulo 4. Mas perceba que, além de dedicar-se em escrever e ensinar a esses irmãos acerca desses 2 aspectos, há um terceiro aspecto a ser trabalhado no que concerne à segunda vinda de Cristo, que é trabalhado pelo apóstolo justamente nesses 11 versos que nós lemos. Enquanto lá no capítulo 4, nos versos de 13 em diante, Paulo tratou especificamente da situação dos mortos com relação à vinda de Cristo, agora ele passa a tratar das atitudes que os vivos devem ter com relação à segunda vinda de Cristo, com relação ao dia do Senhor. Talvez, como os Tessalonicenses, você também tenha a mesma dúvida. Quando é que o Senhor vai vir? Como é que eu devo esperar pelo dia do Senhor? É isso que nós vamos estudar nessa noite. Como devemos esperar pelo dia do Senhor? E em primeiro lugar, nos versos de 1 a 4, nós veremos que devemos esperar pelo dia do Senhor, vivendo de acordo com o que nós
sabemos, vivendo de acordo com o que nós sabemos. E o que nós sabemos? Perceba que o apóstolo inicia o primeiro verso dessa exposição destacando que agora ele fala de um novo assunto, agora relativamente aos tempos e às épocas, mas assunto esse concernente à segunda vinda, a doutrina do dia do Senhor, quando todos serão julgados, quando o inimigo será exaltado, o dia da vitória em que virá o meu Salvador. Observe no texto o destaque do apóstolo de que ele não precisa escrever a eles sobre o momento exato da vinda final de Cristo Jesus. Ele não precisa escrever sobre o quando esse dia ocorrerá exatamente, a data marcada no calendário, afinal, eles já sabem. Mas eles sabem o quê? Eles sabem que este dia vem como o ladrão da noite. Provavelmente, durante o período em que eles passaram juntos, esse foi um dos assuntos ensinados por Paulo e pelos irmãos e pelos outros irmãos. Mesmo assim, ainda havia dúvidas, ainda restava dúvidas acerca da segunda vinda de Cristo, por isso Paulo diz, ele vem como ladrão da noite. Jesus mesmo já havia anunciado isso aos seus discípulos. Lá no capítulo 24 de Mateus, os versos 42 a 44, ele diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que significa essa figura do ladrão que vem à noite? É uma figura de surpresa, irmãos. Veja, vocês sabem que o ladrão ele não avisa quando ele vai roubar, né? Eu aqui não sou um profissional da área, não sou um especialista, também não estou incentivando e não estou querendo ensinar ninguém, mas acho que todos vocês sabem que o ladrão não avisa quando ele vai roubar. Ele não te liga e diz assim, olha, quarta que vem, você vai estar viajando, mas eu vou na sua casa, eu vou tratar com cuidado ali a fechadura, vou entrar, mas pega as coisas mais importantes para você, deixa aquela TV, você está precisando trocar, deixa ela, eu levo, esvazia o cofre, eu sei que tem um cofre no armário. Ele não faz isso. Certa vez eu fui assaltado ali na região da Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, e o elemento surpresa foi essencial. O ladrão estourou meu vidro, eu tô assustado até hoje, assim, se eu ouço o vidro quebrar, eu já me protejo, me escondo debaixo do banco. E recentemente eu vi alguns vídeos na internet do mesmo local, ele parece que esse assalto é bem comum por ali, tomem cuidado, e às vezes o motorista antecipa a ação do ladrão e ele consegue surpreender o ladrão, e o ladrão vai embora, foge e não rouba o celular como aconteceu comigo. Então, basicamente o que Paulo está dizendo aqui é, olha, eu não preciso dizer nada a vocês sobre o dia do Senhor, sobre a data exata desse dia, porque vocês já sabem que esse dia vem de surpresa. Que esse dia vem como o ladrão de noite. E aí Paulo continua, aí no verso 3, na sequência, e ele contrapõe aquilo que os crentes sabem com aquilo que os descrentes, que os incrédulos sabem. Eles, diz Paulo, andam por aí, eles, enquanto estão andando, saem dizendo por aí, olha, a paz e tranquilidade. Talvez se a gente tivesse aspas aí, ficaria mais claro o que é que as pessoas dizem, que os incrédulos dizem, mas é só essas três palavrinhas aí, paz e segurança. Eles saem por aí dizendo, a vida está tranquila, está tudo certo, tá tudo bem. Então, diz Paulo, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Então, Paulo usa uma outra figura aqui, uma outra forma de ilustrar essa repentina destruição. Ele menciona uma grávida que está às vésperas de dar à luz, e veja, mesmo nos nossos tempos com muita tecnologia, com uma capacidade grande de identificar e de antever algumas coisas, mesmo nesses tempos, uma mãe, ela nunca sabe o momento exato em que ela vai dar à luz. E de repente as dores de parto, elas vêm e elas começam a afligir uma mãe, principalmente a época em que Paulo escreve ali, então era mais claro ainda que seria difícil identificar essa ocasião, e ela pode até pensar que tem paz e segurança, mas às vezes ela é surpreendida pelas dores de parto. Mas além de uma dor indesejável, ou uma dor repentina, melhor dizendo,
essa figura também aponta, meus irmãos, para a inevitabilidade. Uma grávida que vai dar à luz, ela não pode passar pelas dores, ela não pode dar à luz sem ter nenhum tipo de dor. Isso tende a acontecer, isso vai acontecer. E o dia do Senhor, então, ele virá assim, de modo surpreendente, de modo repentino, de modo inevitável, como um ladrão de noite, como uma mãe que está para dar à luz e de repente sente as dores de parto. Mas, diz Paulo no verso 4, vocês, irmãos tessalonicenses, vocês já sabem disso. Vocês, crentes, vocês não estão em trevas, vocês já sabem que esse dia vem de surpresa, para que vocês então não sejam pegos de surpresa. Para os crentes, irmãos, apesar deles não conhecerem os tempos e as épocas, né, o dia exato ou o momento oportuno em que Jesus virá, mesmo que eles não saibam com precisão a data exata do calendário, eles não serão pegos de surpresa, porque eles estão preparados, justamente porque eles sabem que esse dia vem de surpresa e eles estão sempre prontos. É como uma prova na época do colégio ou na faculdade. Se você está sempre estudando para uma prova, ela nunca vai ser surpresa, você vai estar sempre pronto para ela. Basicamente, é a ideia da figura. E os crentes em Tessalônica, eles estão prontos, eles não estão em trevas porque eles aguardam o dia do Senhor ansiosamente, eles oram pelo dia do Senhor, eles apressam o dia do Senhor enquanto eles pregam e anunciam o Evangelho a toda criatura. Eles não serão pegos de surpresa. Mas para aqueles que serão pegos de surpresa porque estão em trevas, aqueles que serão pegos por essa repentina destruição, saiba que você, meu querido amigo, está em trevas, nas trevas do conhecimento a respeito desse dia, porque você tem rejeitado a palavra de Deus, porque o Senhor disse, Ele prometeu que viria como ladrão da noite, e se você rejeita a palavra do Senhor, rejeitando assim o próprio Deus, você está em trevas por sua própria conta, por sua própria responsabilidade. Aquilo que você ouve, aquilo que você lê nesse livro sagrado, é a própria palavra de Deus, é a verdade de Deus sendo dita. E se você rejeita estas palavras, se você rejeita a própria revelação de Deus através dos homens inspirados que escreveram esse livro santo, então saiba que você enfrentará essa destruição inevitável e surpreendente. Mas creia na santa palavra anunciada a você nessa noite, creia e você será bem-aventurado, creia e você não será pego de surpresa. Mas para nós que não estamos nas trevas, é importante, meus irmãos, que nós nos lembremos que o Senhor, Ele nunca nos deu o calendário, entretanto, Ele nos orientou a vivermos sempre em prontidão, sempre preparados. Nós devemos esperar, então, pelo dia do Senhor, de acordo com o que nós sabemos, e nós sabemos que o nosso Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez. Ele disse que viria, e Ele veio a esse mundo. Ele disse que vai voltar, e Ele vai voltar, meu irmão. Creia nessa verdade, então esteja preparado para que você não seja pego de surpresa por esse dia que vem repentinamente. A preparação é um elemento da nossa vigilância constante. Ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Cristo. Ninguém sabe exatamente quando Cristo retornará. Então estejamos prontos, meus irmãos, para que, vindo Cristo ao nosso encontro, ou nós indo ao encontro do Salvador, nós estejamos prontos para dar conta daquilo que nós fizemos, prontos para encontrar o nosso Jesus todos os dias. Na conclusão do livro de Apocalipse, lá no capítulo 22, verso 20, João, ele registra as palavras de Jesus. Jesus diz, certamente, venho sem demora. João, então, como vocês podem ver na projeção, ele não se aguenta, e ele registra o seu próprio comentário. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que essa viva esperança possa também habitar em nós, como habitou no apóstolo João. Mas aquilo que nós sabemos a respeito do dia do Senhor também deve ser o combustível que alimenta a nossa ação. Por isso, além de esperar pelo dia do Senhor, vivendo de acordo com o que nós sabemos, nós também devemos esperar por esse dia, agindo ou vivendo de acordo com o que nós somos. É isso que nós aprendemos do verso 5 até o verso 10. Percebam que, conforme o texto nos mostra, os tessalonicenses, eles não só
não estão em trevas, como Paulo diz, eles não são das trevas, eles são filhos da luz e filhos do dia. E nesses versos, irmãos, o dia, essa palavra dia, o termo dia, está intimamente relacionado com o termo Senhor, de modo que Paulo pode estar aqui substituindo dia por Senhor, assim também com relação à luz, que com base na Escritura Sagrada diz respeito à própria revelação de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, como estudamos numa quarta-feira, se não me engano, 2 semanas atrás, que o Senhor Jesus é a própria revelação, Ele é a própria imagem do Deus invisível, o Deus que se tornou carne, manifestando a glória de Deus. O ponto, então, é que se os leitores eles estiverem verdadeiramente identificados com Cristo, eles vão viver de maneira piedosa, eles vão viver de acordo com a luz da revelação da palavra de Deus. Eles viverão refletindo os atributos divinos. E essa vida piedosa, essa vida de acordo com aquilo que eles são, tenderá então a capacitá-los a estarem prontos para o dia em que o Senhor Jesus retornará. Enquanto isso, enquanto a luz representa o conhecimento e a relação intrínseca com o Senhor Jesus Cristo, as trevas e a noite ou a escuridão, elas são associadas com a ignorância espiritual e as ações pecaminosas que resultam dessa ignorância. E esse não é o caso dos Tessalonicenses. Esse não é o caso dos Tessalonicenses, que estão inteirados, que sabem, que têm conhecimento a respeito da vontade de Deus, como nós vimos em outras ocasiões. Eles já sabem qual é a vontade de Deus para a santificação deles. Eles já sabem qual é a vontade de Deus para os relacionamentos deles. Eles já sabem qual que é a vontade de Deus com respeito aos tempos e às épocas, com respeito ao dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim, então, sendo eles filhos da luz, filhos do dia, e não das trevas e da escuridão, diz Paulo, vocês devem viver de acordo com essa identidade. Essa identidade que vocês receberam do alto. E como então é esse modo de viver? Ele diz aí no verso 6, é vigilante e sóbrio. Viver de modo vigilante e ser sóbrio é uma implicação daquilo que os tessalonicenses conhecem, que o dia do Senhor vem como ladrão. E é o contrário daquilo que os demais, que são incrédulos, fazem. Eles não vivem vigilantes e eles não vivem sóbrios. Ainda tendo em vista como que o dia do Senhor vem como ladrão da noite, Paulo aqui ele vai destacar a conduta dos incrédulos primeiro. Olha, eles dormem, aí no verso 7, e eles se embriagam. Em resumo, o que Paulo está dizendo, eles nunca estão preparados para o dia do Senhor. Eles nunca estão prontos, nunca estão preparados para a possibilidade de um ladrão chegar e roubá-los. Ou eles estão dormindo, desatentos, ou eles estão com as suas faculdades mentais, ou eles estão incapazes de exercer as suas faculdades mentais, porque estão entorpecidos pelo álcool, porque estão embriagados. Meus irmãos, muitos entre nós vivem como os incrédulos, saem por aí dizendo paz e segurança, está tudo bem. Meu irmão, muitos, numa perspectiva ética e moral, vivem uma vida desregrada, como se a vinda do Senhor não estivesse à porta. Muitos, numa perspectiva geral, dão pouca importância para o Senhor e para a vontade de Deus. Estes serão surpreendidos, porque eles não conhecem o dia e a hora, e porque eles estão desatentos e incapazes pelos ideais, entorpecidos pelos ideais e pelas paixões desse mundo. Eles serão destruídos, e eles não escaparão de modo nenhum, de modo nenhum. E se você se encontra nesse grupo, saiba que ainda há tempo. Saiba que ainda há tempo. O próprio Senhor Jesus afirmou que todo o que nele cresce receberia a vida eterna. Nós cremos que o Senhor Jesus disse a verdade. Nós cremos que essa é uma verdade absoluta. Então dobre-se diante do Senhor Jesus nessa noite. Reconheça-o como Salvador da sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da rebeldia do seu coração. Rebeldia da qual você é puramente e plenamente responsável. Reconheça o Senhor Jesus. Olhe para a cruz do Calvário. Receba o perdão do Senhor nessa noite.
e receba do alto do céu, a graça salvadora. Que o Espírito possa consolar o seu coração e possa convencê-lo dessa verdade. No entanto, aqueles que já se achegaram à família da fé, aqueles que já receberam a graça salvadora, recebem essa essa nova identidade, melhor dizendo, como filhos da luz e do dia, saibam que não há espaço para acomodação. Não tem como sentar no sofá e ficar esperando. Não tem como viver a vida cautelosa, viver a vida como se Jesus Cristo fosse voltar num período distante. Não tem como, meus irmãos. A instrução do apóstolo é para que nós, que conhecemos a revelação de Deus, nós que pertencemos ao Senhor, que somos filhos da luz, filhos do dia, nós vigiemos e estejamos sóbrios, cautelosos, para que nós não sejamos pegos desprevenidos e nem incapazes quando o dia do Senhor chegar. Então, por mais que nós não saibamos os detalhes específicos, isso não quer dizer que a gente pode viver a nossa vida de maneira livre, de maneira desregrada, como se isso não fosse acontecer nos nossos dias. Isso, meus irmãos, e muito menos quer dizer que nós devemos ficar então sentados com a nossa Bíblia na mão, olhando pela janela e esperando que o Senhor Jesus volte do alto céu. Não, nós precisamos agir. Há um modo pelo qual, um modo correto de nós esperarmos pelo retorno do nosso Salvador, conforme o texto nos ensina, que é com prontidão. Prontidão. E no verso 8, Paulo amplia o entendimento dessa prontidão, dizendo que nós devemos esperar o Senhor vestidos com roupa mesmo, mas uma roupa num sentido diferente, num sentido figurado, como uma armadura. Essa é a couraça, uma armadura que protege o nosso tronco, e essa armadura é composta de fé e de amor, e um capacete protegendo a nossa cabeça, que é a esperança da salvação. Essa tríade, fé, amor e esperança, ela é bem conhecida a nós. O apóstolo Paulo a utilizou em muitas outras ocasiões, a mais famosa delas em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, quando ele diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Agora, o uso mais próximo de nós atualmente é o uso que Paulo faz dessa tríade lá no primeiro capítulo, no verso 3 de Tessalonicenses, quando ele, agradecendo a Deus pela vida dessa igreja, ele se lembra da operosidade da fé prática desses irmãos, do amor abnegado que eles tinham e da esperança firme que eles mantinham. Todavia, Paulo, aqui no texto em que nós estamos estudando nessa noite, ele soma a essa tríade uma imagem do Antigo Testamento. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, verso 17, ele profetiza a respeito do fim dos tempos, de quando o Senhor, como justo juiz, estará vestido também, ele diz, se vestirá de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como um manto. A ideia é justamente o que nós estamos aqui enfatizando, de que nós devemos estar preparados para esse dia. Da mesma forma que um soldado se prepara para a sua profissão se vestindo com uma armadura e com um capacete. E essa é uma figura muito comum a nós. Seja como for, seja Paulo aqui se referindo a um soldado ou a uma sentinela, ou enfim, seja como for, todos nós sabemos que profissionais devem se vestir de modo adequado. Por exemplo, um deputado não entra na Câmara lá em Brasília se não tiver de terno e gravata, de modo algum. Até mesmo um atleta tem que estar usando o calçado ideal, um jogador de futebol com uma chuteira para pisar num gramado, alguém que trabalha com construção civil deve colocar um capacete para se proteger, enfim, frequentemente nós subimos aqui o andaime aqui na igreja para arrumar, né, como recentemente arrumar as luzes, né? E os profissionais que sobem nesse andaime, eles precisam de uma série de EPIs, né, de equipamentos de proteção, uma cintura, né, um negócio para prender caso caia, capacete, enfim. É uma imagem comum para nós, e um soldado ou uma sentinela, ele deve vestir a sua armadura, o seu capacete, entre outras vestimentas, e, diz Paulo, essa é a vestimenta adequada para que nós esperemos pela vinda do Senhor. No peito,
amor e fé. Na cabeça, a esperança da salvação. Os últimos dias, meus irmãos, eles já começaram. Eles já foram inaugurados. Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, diz que nos últimos dias os tempos serão difíceis, que os homens eles irão de mal a pior. E estou certo de que todos temos experimentados das dificuldades dos tempos do fim. Por isso, vista-se destas coisas, vista-se desta que é a principal característica, que é a plenitude da vida cristã, das atitudes cristãs, fé, esperança e amor. Lá no livro de Apocalipse, mais uma vez, capítulo 16, verso 15, João registra as palavras de Jesus, que diz que bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado o que vigia e guarda as suas vestes. Vigiemos, portanto, e vistamos a armadura adequada para nos proteger, a armadura adequada que há de nos levar à vitória, meus irmãos. O ponto de Paulo, então, é que a maneira como alguém deve esperar ansiosamente pelo retorno de Cristo não é tentar calcular essa data, não é dizer, vai acontecer isso, depois aquilo, aí vai acontecer aquilo ali, então aquilo, e aí Jesus vem. Não é assim que a gente deve esperar pelo retorno de Cristo. A gente deve esperar pelo retorno de Cristo, pronto, vivendo como um cristão genuíno, caracterizado por fé, amor e esperança. E há uma razão, meu irmão, uma razão que explica o porquê o cristão deve agir dessa maneira. Veja aí os versos de 9 a 10 na sua Bíblia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. O dia do Senhor, para os Tessalonicenses e para nós, meus irmãos, não deve ser um tempo de julgamento. Para os que estão em Cristo, não deve ser um tempo de julgamento, de nós recebermos a condenação pelas nossas iniquidades, mas deve ser um tempo de salvação. Nós não fomos destinados, ou seja, não fomos eleitos para a ira, para recebermos a ira divina. Antes, o dia do Senhor deve ser para nós, crentes, tempo para que nós possuamos a salvação, para que nós alcancemos a salvação que nós recebemos por intermédio da obra substitutiva de Cristo na cruz do Calvário. Foi para isso que nós fomos eleitos na eternidade, para recebermos a salvação daquele que em obediência ao Pai se entregou por nós, verteu o seu sangue naquela maldita cruz. A morte e a ressurreição de Cristo, elas são a base para a nossa salvação, desde a eleição na eternidade, que só é possível mediante o sacrifício de Cristo, até a santificação, concedida a nós por meio do Santo Espírito de Deus, que só é possível pela obra de Cristo na cruz, até a ressurreição final, até a glorificação, que também só é possível a nós pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Assim sendo, conclui Paulo, quer nós vigiemos, lá no verso 10, quer nós durmamos, vivamos em união com Ele. Paulo aqui encerra a sua argumentação a sua argumentação nesta porção acerca do dia do Senhor, acerca da doutrina da segunda vinda, e ele o faz amarrando toda a sua exposição sobre esse assunto. Na semana passada, quando estudamos os versos 13 a 18 do capítulo 4, com o reverendo Tito, nós vimos que os tessalonicenses temiam por aqueles que já haviam dormido, por aqueles que já haviam falecido, ou seja, literalmente então morrido. Hoje nós vimos como o texto condena aqueles que dormem e nos orienta a não dormir. E é um jogo de palavras aqui. Paulo não está dizendo a mesma coisa nas duas ocasiões. Ele não está dizendo que nós não devemos morrer. Ele está dizendo de fato que nós devemos estar alertas. Mas ele está usando a mesma palavra. Os crentes que dormem, isto é, aqueles que morreram fisicamente, eles, apesar de estarem mortos espiritualmente, eles estão vivos, porque eles estão unidos a Cristo. Aqueles que os incrédulos que estão vivos, mas por sua descrença estão mortos, ou melhor,
Até eu me confundi aqui. Os incrédulos, vamos começar de novo. Os incrédulos que estão vivos, mas por sua descrença, eles estão dormindo, ou seja, desatentos, eles estão mortos espiritualmente, porque eles estão apartados do Senhor Jesus Cristo. Eles estão aquém da glória de Deus e assim estarão até a eternidade, quando o próprio Senhor os rejeitará. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. A diferença de um para o outro é que os crentes, como diz Paulo aqui, quer eles estejam vivos na posição de vigiar, porque eles não conhecem o dia e a hora, quer eles estejam do lado de lá da glória, porque já dormiram, eles vivem em união com Cristo, porque eles foram alcançados pela graça salvadora, diferente dos incrédulos. Quer estejam vivos, quer estejam mortos, estão apartados do Senhor para sempre. Assim, irmãos, nós devemos então viver de acordo com o que nós sabemos, de acordo com o que nós somos. Que o Senhor veio, que Ele voltará, num dia que não com exatidão, mas que nós devemos esperar, vigilantes e sóbrios, porque nós somos do Senhor, porque nós estamos unidos ao Senhor. Mas perceba que Paulo conclui esse texto com uma última atitude, nos ordenando a que esperemos pelo dia do Senhor, ensinando aquilo que nós aprendemos. Como eu disse, os últimos dias eles já haviam sido inaugurados. Os tessalonicenses, eles já sofriam com as perseguições, como nós bem sabemos. Eles já sofriam com os homens maus deste mundo. Às suas portas batiam as tentações, os ideais da sua época, batia a religião pagã, batiam, enfim, todo tipo de, como nós vimos também há algumas semanas, todo tipo de tentação com relação à sexualidade. Eles, ao olharem para este mundo, eles se deparariam com o sofrimento terreno, com as dificuldades, mas eles são chamados por Paulo e pela Escritura Sagrada a olharem para a eternidade, a olharem para aquele dia em que o Senhor virá como justo juiz para levar-nos juntos ao céu. Eles certamente eram consolados por essas verdades, de que Cristo, sendo as primícias dos que dormem, traria com eles os crentes que já haviam dormido. De que Cristo, aquele que se entregou por nós uma vez, voltaria em glória a fim de nos levar com Ele. De que Cristo, subjugado pelos poderes de sua época, viria a fim de governar sobre este mundo. De que Cristo, aquele que veio primeira vez como servo sofredor, como humilde, para morrer na cruz do Calvário, seria levantado e colocaria sob o estrado dos seus pés tudo e todos. Nós também somos encorajados e consolados por estas verdades. Eles também certamente foram encorajados a viverem à luz da vinda de Cristo, esperando de modo vigilante, esperando sobriamente aquele que virá como ladrão da noite, certos de que em sua fidelidade o Senhor de fato virá, de que Ele cumprirá a sua promessa. Que encorajamento melhor para nós vivermos essa vida adequadamente que este, de que o nosso Redentor voltará. Perceba então que o consolo e a edificação a que Paulo exorta estes irmãos tem por base o retorno de Cristo. Assim também todos nós, meus irmãos, somos convocados e encorajados pelo apóstolo aqui a olharmos para a vinda de Cristo, a vivermos a nossa vida na perspectiva de que o Senhor voltará. Quais são os seus sofrimentos e aflições? Doença, luto, desemprego, carências deste mundo, solidão. Quais são os seus anseios e desejos? Sucesso, faculdade, emprego, amigos. Quais são as suas alegrias? Quais são os seus sucessos? Quais são as suas vitórias? Toda a nossa vida, meus irmãos, deve ser vivida à luz da vinda de Cristo. No que você tem investido a sua vida? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? É aqui, onde os ladrões podem roubar? Ou é na eternidade, onde os ladrões não podem? Por vezes nós nos deparamos com a necessidade não só de encontrarmos encorajamento e consolo para nós, mas também de encorajarmos e consolarmos outros nas mais diversas questões. Lembre-se dessas verdades acerca da vinda de Cristo. Elas são essenciais para que os nossos olhos não estejam fitos neste mundo, mas na eternidade,
de onde o Senhor virá a fim de buscar. Porque são estas as verdades que podem trazer paz verdadeira ao nosso coração, meus irmãos. Concluindo, muitos ao longo da história tentaram marcar a data, muitos tentaram definir quando Cristo voltaria, poucos o fizeram com base na Santa Escritura, e os que dizem ter por base a Santa Escritura não foram justos para com ela. O apóstolo Paulo esteve com o Senhor Jesus Cristo, certa vez. Ele, aos Coríntios, disse que subiu ao terceiro céu, e nós sabemos que ele tinha uma expectativa ardente. É por isso que na sessão anterior ele diz que nós, os vivos, subiremos com o Senhor. Ele tinha a expectativa de que Jesus voltasse enquanto ele ainda vivia. Ele tinha essa expectativa ardente. Apesar disso, ele nunca marcou uma data para o retorno do Salvador, porque ele sabia que o Senhor viria de modo surpreendente. Então, como Paulo viveu a sua vida? Paulo viveu para que, ou indo ao encontro de Cristo, ou vindo Cristo ao seu encontro, ele estivesse pronto para ver o seu Salvador, para estar face a face com o Redentor. Ao longo dos seus escritos, nós percebemos que ele nunca deixou de viver vigilante e sóbrio. Até mesmo quando a morte estava diante dele, os seus olhos estavam fitos no dia do Senhor. Por exemplo, ele, quando escreve aos Filipenses, ele diz: olha, se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele olhava para a eternidade. Ao jovem pastor Timóteo, quando ele aguardava o veredito de morte, o que de fato aconteceu, ele diz assim: Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo, mesmo diante da maior das aflições, foi consolado e encorajado pela certeza de que Cristo viria em glória. Assim também nós, meus irmãos, diante das maiores aflições, podemos ser encorajados a viver de maneira vigilante e sóbria. Conta a história que certa vez perguntaram a John Wesley, um grande crente, perguntaram a ele como ele gostaria de estar quando Cristo voltasse. E ele respondeu: quero estar fazendo o que faço todos os dias. Que Deus assim nos abençoe.